Olá, sou Laudelino Jorm, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e hoje estamos felizes porque estamos lançando mais um programa de qualificação para você, contador, contadora, técnico de contabilidade do Estado do Paraná. E claro, desta vez nós vamos falar da reforma tributária. Vamos lançar hoje para você por dentro da reforma tributária. Por que nós demoramos um pouco para lançar esse programa? Que nós queríamos, primeiro, que a reforma tributária pudesse caminhar e já estar chegando ao final da primeira fase, pelo menos, da reforma tributária. Segundo, nós queríamos trazer as melhores pessoas, as mais qualificadas do Brasil, para poder falar sobre esse tema com vocês. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, desejo sucesso a você com essa reforma tributária, que você, contador, contadora, possa aproveitar essa reforma tributária para fazer um upgrade na sua carreira. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho. Olá, bem-vindo ao Por Dentro da Reforma Tributária, uma realização do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Falaremos hoje sobre a reforma tributária e o princípio da cooperação. Meu nome é Adriano Subirá, sou auditor fiscal da Receita Federal, trabalhando na Câmara dos Deputados como assessor tributário e acompanhando a reforma tributária desde 2020. Falaremos num panorama da reforma tributária, também sobre temores, preocupações e desafios que uma mudança desse porte traz para todos nós, e também a reforma como um desafio e oportunidade para o profissional contábil, para todos os profissionais do tributário. A reforma tributária ela é informada por 5 princípios. Isso está na Emenda Constitucional 132, de dezembro de 2023. A simplicidade, a transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente, nessa ordem. Porém, nós precisamos colocá-los aí numa linha do tempo e pensar nesses objetivos dentro do seu encadeamento e também dos seus objetivos. Eu destacaria primeiro a simplicidade. Por que uma reforma tributária? Porque nós precisamos simplificar a tributação sobre o consumo, como temos atualmente. E a simplicidade, ela depende da cooperação, e daí o tema dessa nossa fala, dessa nossa aula, dessa nossa palestra, a importância da cooperação, na verdade a cooperação como algo imprescindível para a realização, para a implementação dessa reforma tributária. Como resultado de um sistema mais simples e um sistema desenvolvido de forma cooperativa, nós vamos explicar como, por quê e como, nós teremos como objetivo uma transparência da tributação sobre o consumo e como resultado, justiça tributária e defesa do meio ambiente. Faço rapidamente o comentário, nós temos aí a defesa do meio ambiente também por causa da Zona Franca de Manaus, mas não apenas por causa da Zona Franca de Manaus, que ocupa aí tem uma importância significativa para nós como país e também como sistema tributário. Antes de prosseguir, é preciso que a gente recorra a princípios da economia institucional. A economia institucional, ela olha como as instituições, como o desenho das instituições em sentido amplo. Ou seja, nós estamos falando de organizações, mas principalmente de leis, de práticas e costumes que fazem parte de uma sociedade. À medida que essas instituições, essas normas escritas e não escritas, e essa interação entre normas, entre organizações, à medida que elas são alteradas, isso altera o comportamento dos agentes econômicos, altera o comportamento das empresas, dos investidores, dos consumidores. Então, a economia institucional, ela se preocupa em que as instituições nesse sentido amplo, elas sejam otimizadas para que sejam reduzidas as ineficiências e os custos de transação. Para nós, do tributário, para os contadores, um exemplo clássico de custo de transação, obrigações acessórias. Então, são custos adicionais, são custos que encarecem uma transação. Então, à medida que você reduz os custos de transação, você permite que a economia
flua de maneira natural ou o mais próximo do natural. Seria como não andar com o carro com o freio de mão puxado. Seria soltar o freio de mão para que o carro desenvolva melhor, maior velocidade e com mais eficiência. Então, a Institutional Economics se preocupa com a redução de ineficiências e com a otimização, né? Redução de custos de transação. Se preocupa também com incentivos ao investimento. Se você reduz as ineficiências da economia, reduz o custo de transação, incentiva-se o investimento e a formalização de atividades econômicas, sejam empresariais, sejam laborais, trabalhistas, como reduzindo as ineficiências, reduzindo custos de transação. E há também uma preocupação com o impacto nas instituições subnacionais. Aqui falamos também de modo amplo, não apenas dos entes federados, os entes federativos, né, subnacionais, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios, mas há uma preocupação, né, sob o olhar da economia institucional que estamos fazendo, já começamos uma reforma tributária do consumo, buscando a simplicidade, buscando a transparência. Porém, se esse processo de implementação também não observar essa preocupação com redução de ineficiências, reduzir custo de transação, isso vai poderia impactar a capacidade de administrar o novo sistema. Então, por que uma reforma tributária? Porque acreditamos que o novo sistema de tributação consumo, ele é melhor, mais simples, mais transparente, mais eficiente do que o que temos atualmente. Então, sob o olhar da economia institucional, há essa preocupação, né, de como será gerido toda essa convergência de interesses e de necessidades da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, particularmente pelos anos de trabalho e de convivência, né, com colegas das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu tenho certeza que o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o CGIBS, que o Comitê Gestor dará conta desse ponto. Então, levantamos com preocupação, mas já dizemos que acreditamos na capacidade dos estados, do Distrito Federal e municípios de dar conta disso. Avançando nesse tópico, a simplificação e a transparência, ela tem por objetivo, temos um melhor ambiente de negócios, a redução, e, se possível, a eliminação da cumulatividade. O que é a cumulatividade? São custos que vão sendo incorporados ao longo da cadeia produtiva, seja de serviços, né, produção de bens ou venda de mercadorias, que criam um efeito cascata. Então, uma empresa, por exemplo, hoje no lucro presumido ou no Simples Nacional, que venda direto ao consumidor, ela tem custos tributários nas suas aquisições que não são transparentes. Então, ela pode estimar, mas dificilmente, com os sistemas que temos hoje, com tributação do consumo nas 3 esferas, na União, nos estados e nos municípios, é praticamente impossível uma empresa saber quanto ela está tendo de custo tributário, né, um custo oculto, um custo de transação, uma cumulatividade nas suas aquisições, nas suas compras, para aquelas despesas necessárias à sua atividade. E com isso, ao ter transparência e reduzir a cumulatividade, então, espera-se chegar ao final a um mesmo resultado, ou seja, a prestação de um serviço, a comercialização de um serviço, a venda de uma mercadoria, a produção e venda de um produto com menos esforço. E com isso, libera-se, né, incentivos ao crescimento econômico, porque é um ambiente mais estável, é um ambiente transparente, sabe-se agora realmente quais são os custos tributários, os custos de transação envolvidos nessa produção, e um ambiente mais previsível, ele torna possível mais investimentos. Nós, como paranaenses, conhecemos muito bem o campo, a agricultura. Por que o agricultor planta? Porque ele sabe que vai colher. Há alguns riscos climáticos, praga, uma série de coisas, mas nós aqui no Paraná somos muito bons nisso, em plantar e colher. Mas existe uma série de regras, de leis da natureza, que são relativamente fixas. Então eu sei que se eu plantar, eu vou colher, né? Existe uma previsibilidade.
se eu cuidar da terra, se eu preparar a terra de tal forma, se eu plantar em tal data e ter determinados cuidados, né? Com excesso de chuva, falta de chuva, eu vou administrar isso, mas eu sei que eu vou colher pelo menos tanto por hectare e que isso vai ser suficiente para cobrir meus custos e ter um retorno, porque a gente faz negócio para ganhar dinheiro, né? O lucro é algo esperado, é algo necessário para que a roda da economia continue girando. Então, essa previsibilidade ela é algo milenar, é algo esperado, é algo necessário para os investimentos. Então, a gente precisa de um ambiente previsível, de regras simples, para que sejam claras, para que fique fácil de cumpri-las, e com isso a gente tenha incentivo, né? A gente sabe que se plantar, se eu realizar determinada atividade, eu vou ter tal lucro. Eu não posso começar um projeto, uma atividade, ou um negócio, ou firmar um contrato num país, e daqui a pouco eu estou em outro, né? Então, existem os ciclos econômicos, existem os ciclos políticos, existem demandas da sociedade que podem alterar o ambiente, as circunstâncias, mas, de uma maneira geral, é preciso previsibilidade. Então, essa mesma previsibilidade que o agricultor tem quando decide plantar, nós precisamos ter para todos os negócios. E o que se busca com tudo isso é a facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, seja o pagamento, seja as demais obrigações, as acessórias. Concluindo, a última tela aqui sobre economia institucional, pensando nas normas, nessas regras, quais são os desafios de implementação? Aí nós conectamos com o tema da nossa fala aqui, a cooperação. A implementação da reforma, ela requer uma coordenação eficiente entre estados, municípios e a União. E também com os operadores, né? Os operadores do direito tributário, especialmente aqui estamos falando dos profissionais contábeis. Espera-se, né? Isso tem um impacto, né, na autonomia tributária, na autonomia fiscal dos entes subnacionais, dos estados, dos municípios. Isso envolve também a partilha de receitas, autonomia fiscal. Mas isso, a emenda constitucional 132 resolveu da seguinte forma. Ela separou em 2 ciclos. Nós temos a implementação da reforma tributária. Então, do ponto de vista do contribuinte, da empresa, do profissional contábil, né, para nós, essa transição leva 10 anos. Para os entes subnacionais, 50 anos. Então, sim, para a gente que paga, 10 anos. Para quem recebe o imposto que a gente pagou, 50 anos. Por quê? Nós vamos logo mais já entrar em detalhes, né, sobre as grandes mudanças que a reforma tributária traz sobre o consumo, mas a mudança principal para os entes subnacionais é a mudança da tributação na origem para a tributação no destino. Então, isso há uma transferência de arrecadação. E a emenda constitucional, ela colocou aí um prazo longo, né, a transição longa, como muitos especialistas estão chamando, colocou um prazo de 50 anos para que os entes federativos, né, eles vão fazendo uma adaptação, né, eles vão se preparando ao longo desse tempo, à medida em que a repartição de receitas entre origem e destino, ela vai migrar gradativamente, né, de uma forma crescente, saindo cada vez mais privilegiando o destino e deixando de ter a tributação pela origem. Temos também, com a eliminação de uma série da maioria dos benefícios e incentivos fiscais, também um fundo para compensar perdas de arrecadação ou variações de arrecadação durante essa transição. E mesmo com isso, né, imaginamos, né, acreditamos que alguns setores poderão ter alguma dificuldade para se adaptar desse percurso, nessa transição curta, a transição dos 10 anos, a transição que é para o contribuinte, para o profissional contábil. Então, daí de novo, a cooperação. Comentava aqui, antes de iniciarmos, que esse é um trabalho de implementação da reforma tributária, onde o profissional contábil tem um papel fundamental. Não somos executores da reforma, cumpridores de regras, mas a cooperação, ela envolve não apenas a cooperação entre os entes federados, entre aqueles que vão receber a arrecadação, mas aqueles que vão orientar as empresas a como fazer o pagamento, a apuração e o pagamento desses tributos. Então, ela depende muito mesmo dessa cooperação entre a empresa e o profissional contábil, a confiança no seu contador. É possível, né, que mesmo nessa transição, mesmo com essa cooperação,
haja alguma distorção de arrecadação, alguma alteração nas decisões de investimento, porque hoje nós falamos, né, da importância do papel, do reflexo que as instituições têm sobre as decisões de investimento, sobre as decisões de consumo. Então, ao eliminar benefícios, pode ser que um determinado grupo econômico, uma empresa, decida mudar a sua operação de lugar, ou decida mudar a forma, ou mesmo o objetivo, o propósito da sua operação. E isso, eventualmente, pode criar distorções entre uma região e outra, afetar um PIB numa determinada região. Então, o comitê gestor fará esse papel, mas também, sobretudo, relação entre os entes federados, ao nível federativo, né, tanto do executivo como legislativo, de estados e municípios, para ajustar algo no percurso, que nós estamos falando de um lado 10 anos e de outro lado 50 anos de transição. Bom, então vamos para um rápido resumo, né, sobre as mudanças. Então, um panorama sobre a reforma tributária. Nós temos, de um lado, a situação atual, uma tributação na origem, um fato gerador na saída da mercadoria ou do produto do estabelecimento, na saída, né, quando o caminhão dá partida e passa o portão, né, você tem o fato gerador, ou na entrega, na prestação do serviço. Né? O serviço, o que caracteriza o serviço? Produção e consumo ocorrem ao mesmo tempo. A cumulatividade, com exceções, mas como regra, a tributação do consumo hoje, ela é cumulativa, por dentro. Então, quando a gente faz uma compra no supermercado e você olha ali a nota fiscal do consumidor, que a gente ainda chama de cupom fiscal, a NFCE, tem uma estimativa do tributo, né, do resíduo tributário, de quanto houve de cumulatividade. Então, numa compra de 50, 100, de R$1.000 no mercado, no supermercado, por exemplo, tem uma estimativa, mas como é imposto por dentro, não se sabe exatamente, o consumidor não sabe exatamente, há uma estimativa, que é pela média, né? Ou seja, numa determinada compra, você olha ali a estimativa de tributo embutido, naquela transação, ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, e eventualmente pode até ser bem diferente. Por quê? Porque a tributação por dentro. Crédito escritural. Esse é um ponto muito importante. Imagine que eu declarasse para o banco quanto que eu depositei na minha conta bancária, e isso me desse direito a sacar quanto eu quisesse. Isso seria o crédito escritural na minha conta. Agora, nós vamos mudar de situação. Hoje, como é feita a apropriação de créditos? Com base no documento fiscal, nos documentos fiscais de entrada, nas compras, a empresa apropria-se de créditos de alguns desses tributos sobre o consumo, vamos falar aqui do IPI, do ICMS, que vem destacado na nota fiscal. Sobre o valor da compra, há a possibilidade também aí de créditos de PIS e de COFINS, e eu tenho que escriturar, eu tenho que relacionar esses créditos de uma forma específica, pré-determinada. Eu presto essa informação totalizada, esse agrupamento de notas, eu informo para a administração tributária, seja para o Estado, para a União, e com base nos créditos que eu me apropriei das minhas entradas, ou depreciação, alguma outra situações, no caso de PIS e COFINS, eu vou deduzindo e recolho a diferença. Temos uma legislação esparsa, ou seja, temos aí mais de 800 artigos apenas na instrução normativa que consolida PIS e COFINS. Né? Nós tivemos a publicação de uma instrução normativa, praticamente um regulamento de PIS e COFINS, que 2 dias, uma semana depois já estava desatualizado. Temos mais de 200 regimes diferentes em PIS e COFINS. ICMS, 27 regulamentos. ISS, milhares de regulamentos de ISS. Então, uma legislação toda esparsa, descasada, e como os entes federativos têm a sua autonomia, então hoje um município, um estado, ele pode oferecer benefícios, créditos presumidos, incentivos de natureza tributária para atrair investimentos para a sua região, gerando o que nós conhecemos por guerra fiscal. Então, na coluna, e uma complexidade muito grande, né, que é fruto principalmente dessa legislação esparsa e da cumulatividade. Eu não sabia exatamente se eu me apropriei corretamente de créditos, se eu deixei crédito para trás, eu estou tendo prejuízo, se eu me apropriei a mais, estou tendo risco de uma autuação fiscal. Então, essa legislação esparsa e alterada de forma descompassada, né? Cada ente
federado ele altera a sua legislação sem perguntar aos demais, por causa da sua autonomia federativa. Então, tudo isso, um quadro de grande complexidade, que gera muito esforço na interpretação e muito esforço para poder cumprir corretamente as obrigações tributárias. Do outro lado, então nós saímos de uma tributação na origem para a tributação no destino. Então, o Paraná tem indústrias. Se ele vende um produto, né, um produto industrial para outro estado, hoje essa arrecadação fica no Paraná e uma diferença, o diferencial de alíquota ou de FAO, no caso CMS, para o estado de destino. Com a reforma tributária, a arrecadação, nesse exemplo que estou dando, ficará integralmente do IBS, ficará com o estado e município de destino. Fato gerador. O projeto de lei complementar, número 68, ele prevê que o fato gerador é o fornecimento ou pagamento, o que ocorrer primeiro. Então, nós estamos saindo do conceito de saída, não estamos deixando o conceito de saída do estabelecimento, um conceito de fornecimento, porque nós estamos colocando aí serviços, ISS e ICMS, numa figura tributária só, que é o IBS. Então, o fornecimento ou pagamento, o que ocorrer primeiro. Por que o pagamento? Nós vamos comentar mais à frente, quando estivermos falando do split payment, do pagamento dividido ou pagamento separado. Sai da cumulatividade para não cumulatividade. A neutralidade tributária e a transparência, como princípio, ela se manifesta, ela se operacionaliza por meio da não cumulatividade. Ou seja, eu apuro o imposto devido, o imposto que vai incidir sobre a operação, né, que eu estou prestando, sobre o valor agregado na operação, no fornecimento de um bem ou serviço que eu estou provendo, que eu estou fornecendo, e vou descontar os créditos que eu me apropriei das fases anteriores. Numa tributação por fora. Ou seja, hoje, numa nota fiscal de serviço, você pode saber quanto tem de ISS, mas não vai saber, embora possa estimar, quanto que tem de PIS e COFINS, naquela prestação de serviço, naquela aquisição de serviço no serviço que você tomou. Da mesma forma, uma mercadoria ou um produto. Se você comprou da indústria, na saída existe um imposto sobre produtos industrializados e ele é destacado no documento fiscal. Também o ICMS é destacado na saída do estabelecimento industrial. O ICMS é destacado na saída do estabelecimento comercial, na operação de venda. Mas o PIS e o COFINS, eles não estão destacados na nota. A reforma tributária demanda que os impostos eles sejam calculados após o preço de venda, ou pelo menos assim fiquem evidenciados no documento fiscal e no sistema de débitos e créditos. Pessoas aí que já estiveram fora do Brasil, tem uma série de países onde você vê um preço na prateleira. Por exemplo, R$100, $100, uma moeda qualquer. Quando chega no caixa, a pessoa vai te dizer, é 108, é 110 ou 115. Por quê? Aqueles 8, 10 ou 15 reais ou dólares, a moeda que seja, eles são cobrados por fora, né? Eles ficam evidentes, você sabe exatamente quanto que está pagando naquele momento do consumo. Por quê? Nós estamos falando da reforma tributária do consumo, ou seja, o imposto, o IBS e a CBS, eles vão sendo carregados, né? Eles vão sendo apropriados ao longo da cadeia produtiva, seja lá longa ou curta, de maneira que ao final o tributo ele vai ser repassado integralmente ao consumidor. Então, por isso que é a tributação sobre o consumo, e é por isso que o consumidor, o último comprador nessa linha de produção, distribuição, mesmo na prestação de serviço, ele precisa saber exatamente, eu estou pagando tanto, é o produto, é o serviço que eu tomei, e tanto foi o tributo embutido, ou melhor, incidente sobre essa operação. E uma mudança importantíssima, e ela gera muitos benefícios, e nós vamos ver mais à frente, é que passamos ao crédito financeiro. Para nós é muito natural, né? Eu tenho uma filha, quando era criança, ela pediu alguma coisa, e eu falei, filha, mas não dá, tem que esperar o mês que vem, esse mês papai não pode comprar. Falei, não, é só ir lá na máquina, é só lá no banco tirar o dinheiro. Aí eu tinha que explicar para uma criança de 4, 5 anos que para tirar o dinheiro do banco eu tinha que colocar antes, né? Então, isso é o crédito financeiro. Eu só posso sacar no banco aquilo que eu ou alguém depositou em meu favor.
Não é o crédito escritural, né? Eu chego lá com um caderninho dizendo, olha, nas minhas contas eu tenho direito a tanto. E eu falo isso de uma maneira muito respeitosa e apenas exemplificativa com a nossa atividade do dia a dia, com a atividade do profissional contábil na área tributária. O que é o crédito financeiro? A empresa ela vai apropriar-se de créditos de IBS e de CBS que o antecedente, que o seu fornecedor tenha pago. Ou seja, se eu sou uma empresa do meio da cadeia, ou seja, eu não sou nem o produtor inicial, não sou o produtor rural, extrativista, né? Digamos que eu esteja na indústria, e eu vendo para o atacadista. Então eu compro de outras indústrias e compro também matérias-primas e vendo no atacado. Eu estou no meio da cadeia, né? No meio da cadeia produtiva. Então, se eu compro, por exemplo, minério, para fazer um processamento, o crédito de IBS e CBS que eu tenho é aquele que o meu fornecedor pagou. Ou seja, o crédito financeiro pressupõe que o contribuinte ele tem um conta corrente, como se fosse um conta corrente bancário, mas na verdade uma conta corrente financeira, de natureza tributária, junto às administrações tributárias. Coisa que, inclusive, né, os contadoras estão acostumados, que na verdade isso existe há muito tempo. Eu estou há mais de 30 anos na Receita Federal, quando eu entrei já existiu conta corrente do contribuinte. Mas é um conta corrente escritural, ou seja, os créditos que eu tenho lá são aqueles que eu declarei, ou que alguém declarou que fez uma retenção, e eu vou recolher a diferença. No crédito financeiro, se o documento de aquisição destaca ali o IBS e o CBS, mas por algum motivo o fornecedor, né, quem me vendeu, não tiver feito o recolhimento, esse crédito de IBS e CBS não vai estar, digamos assim, depositado no meu conta corrente tributário, né, dessa empresa que estamos falando. Ou seja, o crédito é financeiro. Qual a vantagem disso? Tem uma questão de praticidade para a administração tributária. Nós vamos ver que tem benefícios também para o contribuinte, porque se pretende que esse crédito financeiro, operacionalizado através do sistema de pagamento dividido, pagamento separado, ou split payment, que é algo que a gente já conhece, né? Como, por exemplo, no meu contra-cheque da Receita vem lá o imposto de renda retido na fonte. É uma forma de split payment. Se você faz uma compra no exterior no cartão de crédito, vem lá destacado o IOF, ele já cobra junto com a fatura. É uma forma de split payment. Então, esse crédito financeiro é que eu vou poder utilizar. À medida em que evoluímos do split payment, tem o simplificado, tem o que estão chamando de inteligente, que é o split payment, mesmo, né, que no momento do pagamento já separa o tributo, e vamos comentar ao longo dessas aulas, mas também o super inteligente, quando nós tivemos aí o Drex, a nossa moeda digital, onde você casa o fluxo de caixa, ou seja, a apropriação do tributo por competência, mas a liquidação por regime de caixa, de maneira a não impactar o caixa das empresas. Vamos comentar mais à frente, então, seguindo aqui, saímos de uma legislação esparsa para uma legislação reduzida. Comento rapidamente como foram construídos os dois projetos de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Lembre-se, a emenda constitucional 132, ela determinou que seriam publicadas leis complementares e que haveria um prazo para isso, para que a alteração, a reforma na Constituição fosse regulamentada por meio de lei complementar. Por que lei complementar e não lei ordinária ou lei comum? Porque a lei complementar, ela vincula não só a União, mas também os estados, e os municípios e o Distrito Federal. Uma lei ordinária, uma lei federal, ela vincula apenas a União. Como nós estamos saindo ali da legislação esparsa e uma legislação reduzida, convergente, ou melhor dizendo, unificada, então para isso é preciso que seja regulamentado por lei complementar. Essa lei complementar, na verdade, acabaram sendo dois projetos de lei complementar. Elas foram construídas por exatamente um grupo de 300 pessoas, especialistas, divididos em 19 grupos, né? Desde o 1 até o 19 era imposto seletivo, inclusive eu participei de 5 desses 19 grupos. Então, foram construídas essas minutas. Mas como eu participei de 5, não dos 19, nem do Quantificação e outros grupos de apoio, quando saiu o projeto de lei, eu tomei um susto. O primeiro projeto de lei complementar, o 68, tem 500 artigos. Eu levei um susto, tem mais
300, no final, em vez de 800, ficaram em torno de 700 artigos. Realmente parece muita coisa, mas quando você olha a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje, na verdade, de imediato, né, no momento seguinte, já pudemos perceber que há sim uma redução muito grande. Estaremos revogando, né, tirando de circulação aí um estoque regulatório, uma quantidade de normas muito grande, na casa dos milhares, né, que será eliminada, que será dispensada, que não fará mais parte do nosso dia a dia, que são os milhares de regulamentos de ISS, que embora, claro, há muitas semelhanças, mas o problema justamente está nas particularidades, nas especificidades, nas diferenças de cada um. Os regulamentos do ICMS, que são 27 hoje, todos eles são muito extensos, então, tudo isso sendo dispensado, mais a legislação enorme, cheia de exceções de PIS, de COFINS, de IPI, sendo eliminada, então nós estamos saindo de uma legislação esparsa para uma legislação reduzida. Como estamos indo para uma legislação nacional ou nacionalizada, ficará praticamente aí impossível, né? Apenas será mantido benefícios e incentivos fiscais, apenas aqueles que já estão na Constituição, ou seja, é uma quase eliminação de distorções e com isso a simplicidade, o primeiro princípio que a gente viu logo de saída junto com a cooperação. Então temos aí, né, na origem para o destino, fato gerador na saída para fornecimento ou pagamento, o que ocorrer primeiro, da cumulatividade para a não cumulatividade, da tributação por dentro para a tributação por fora, de crédito escritural para o crédito financeiro, uma legislação reduzida, unificada, com isso praticamente eliminando distorções, e aí nós estamos falando do quê? De ineficiências na economia, de custo de transação, que a gente viu em economia institucional, princípios de Institutional Economics, em busca da simplicidade. Fato gerador do IBS e da CBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, da contribuição sobre bens e serviços. O IBS e CBS, eles incidem sobre operações onerosas, mas também sobre operações não onerosas. No caso das não onerosas, são aquelas que têm que estar previstas expressamente na lei complementar. Ou seja, há uma transferência de valor, né? Houve um valor agregado, é uma operação que incidiria, né, o imposto sobre valor agregado, o IVA, na forma do IBS da CBS, mas por algum motivo, né, uma operação não onerosa, ela não foi tributada, né, ela não foi monetizada, mas a lei complementar traz essa previsão justamente para que ela não escape da tributação. Um exemplo simples, o fornecimento de plano de saúde da empresa para os seus empregados, se isso não estiver previsto em acordo coletivo. Por quê? Em nome da transparência, da neutralidade tributária, um consumidor, por exemplo, aqui do plano de saúde, né, no exemplo que estamos recorrendo, ele não pode ter diferença de preços, de condições de negócio, o sistema tem que ser neutro para ele. Ou seja, tem que ser transparente, ele tem que saber exatamente o que está pagando em cada operação, mas também tem que haver a neutralidade. Se uma empresa que fornece o plano de saúde para o seu empregado creditar-se do IVA, do IBS e CBS, cobrado sobre a operação, o fornecimento do serviço, do seguro-saúde pelo plano de saúde, essa pessoa, esse consumidor, ele é empregado da empresa, mas no papel de consumidor do serviço, né, do plano de saúde, ele está tendo um desconto, ele está tendo um tratamento diferenciado. Olha, se eu comprar via empresa, é mais barato do que eu comprar diretamente com a operadora. Então, para que se mantenha a simplicidade, a transparência e, sobretudo, a neutralidade tributária, e a gente falando lá sobre as ineficiências que podem ser geradas pelas instituições, pelas regras, lembra-se? Então, há previsão expressa, né, para alguns casos, na lei complementar, para tributar essas operações não onerosas. Então, aqui, explicando, né, dando um exemplo de por que a tributação, a incidência, né, porque algumas operações não onerosas caracterizarão fato gerador do IBS da CBS. Temos uma descrição, não preciso ler o slide, está na tela para você, mas nós temos aí 8 grupos, né, 8 conjuntos aí de
de verbos ou de substantivos, de situações que caracterizam o fato gerador do IBS. Eu quero já de pronto falar do primeiro e do último. Alienação, né? Uma operação de compra e venda. Isso já é corriqueiro para nós, por exemplo, hoje com o ICMS, com o PIS e COFINS. Ou o último ali da lista, a prestação de serviços, né? São 8 incisos nesse artigo 10 da lei complementar, do projeto de lei complementar 68, na redação que temos hoje. Mas vocês vão ver que entre o primeiro e o último, entre a alienação, a operação de compra e venda e a prestação de serviço, foram inseridos uma série de outras situações, descrições que configurarão fato gerador, ou seja, né, é um fato jurídico, econômico que atrai a incidência do tributo, né, no caso do IBS da CBS. Por exemplo, alocação, licenciamento, operações de empréstimo ali mútuo, doação com contraprestação em benefício do doador. Aqui um exemplo de situação que pode ser não onerosa em espécie, mas onerosa de uma outra forma, né, de uma contraprestação, e arrendamento de todo tipo, não apenas o mercantil, mas inclusive o arrendamento mercantil. E uma definição, eu já vi críticas ou comentários, né, de colegas da área jurídica, mas qual a diferença entre bem e serviço? Né? Porque nós temos o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços. Serviço é tudo aquilo que não é bem. Ou seja, com essa definição, procurou-se não deixar nada, né, de fora do fato gerador, da incidência desses tributos, de novo, em nome da simplicidade, em nome da neutralidade, para que a gente não tenha discussão. Isso é serviço ou não é serviço? É bem ou não bem? Incide ou não incide? Bom, incide sobre bem e serviço. O bem, por ser tangível, produto, mercadoria, é relativamente fácil de definir. E o que é serviço? Tudo aquilo que não for bem. Veja que ele não colocou diretamente o conceito de tangível, de tangibilidade. Tá? Vamos comparar, então, o fato gerador do ICMS e do ISS atuais com o IBS e CBS que teremos com a reforma tributária. ICMS na saída do bem, do estabelecimento, e o ISS é na prestação do serviço. Com o imposto sobre bem e serviço e a contribuição sobre bem e serviço, né, nós temos essa lista de 8 incisos do artigo 10, né? Então, entre o primeiro e o último, vocês veem uma série de situações em que nós, quando começarmos a falar da transição, quando estivermos falando da transição da reforma tributária, teremos que estar atentos, porque o que temos de diferente é justamente o que está no meio aí, entre o primeiro e o último. Né? Alienação é algo muito tranquilo, prestação a gente já sabe, mas locação, toda locação, pessoa física, toda pessoa física então vai ter que recolher o IVA, IBS, OBS, se ela tiver um imóvel alugado por um terceiro, então é preciso daí dominar todas essas situações. Por exemplo, a tributação do mútuo, do arrendamento, é só para instituições financeiras e assemelhadas? É só para instituições financeiras assemelhadas ou qualquer um que fizer um empréstimo terá que pagar? Veremos mais à frente. E aqui já entrando no tópico de temores, preocupações e desafios que a reforma tributária nos traz. Nós temos esse quadriculado verde e amarelo do site do Senado, um exemplo de como vai ser a transição, isso já está previsto. Então, o que nós estamos nesses programas de qualificação procurando é definir o como começaremos e o que nós já podemos ir fazendo enquanto a reforma tributária não é regulamentada. Veja que a regulamentação da reforma tributária ela terá várias etapas. A primeira é a aprovação das leis complementares que estão em andamento no Congresso. O PLP 68 no Senado e o PLP 108 hoje na Câmara. Ou seja, nós precisamos já começar, e daí temores e preocupações de alguns, por causa do seu profissionalismo, né? Querem fazer a melhor entrega para o seu cliente, para as suas empresas, em seus escritórios. E nós aqui na cooperação teremos que definir a data para começar, e já começarmos, porque a data para terminar, ela já está definida. Né? O que está definido na emenda constitucional, estão detalhando um pouco mais o que, né? O que é reforma tributária com as leis complementares, o quando, nós já sabemos, né? A transição ela vai até 2033, para nós, contribuintes, profissionais contábeis, e nós estamos aqui discutindo como, mas o quando já está definido, e essa transição, no caso do IBS, ela começa em 2029, e o ICMS estadual e o ISS municipal, eles serão gradativamente reduzidos.
durante um período de 4 anos, né, entre 2029 até 2032, e aí a tributação alíquota entra a 100% em 2033. Mas a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, por ser federal, ela entra antes, ela entra em 2027. Então, nós temos aí preocupações, desafios, nós temos que olhar 3 períodos, e as cores aí não são aleatórias, né? O antes, ou seja, até dezembro de 2026, e especialmente até dezembro de 2025, eu quero acrescentar, que 2026 já é a fase de teste, onde começam a ser recolhidos IBS e CBS, ou pelo menos apurados, eventualmente pode ser que a União, os estados dispensem o recolhimento, que vai ser um valor residual, um valor pequenininho, né, alíquota de 0,9%, 0,1% para CBS e IBS respectivamente. Então temos o período antes, que é até dezembro de 2026, um período de maior intensidade da transição, né, eu vou falar da transição efetivamente, de 2027 a 2032, 2 anos só com CBS e depois mais 4 anos de IBS e CBS, e a partir de janeiro de 2033, coloquei em verde porque acreditamos que aí vai estar bem mais fácil do que hoje. Mas, pessoal, nós estamos falando de reforma, não de mudança, né? Eu já tive experiência de mudar de casa várias vezes nesses anos de trabalho. Já teve aquela mudança onde eu fui no mercado, peguei umas caixas de papelão, eu mesmo encaixotei tudo, mas também tive a oportunidade uma vez de contratar uma empresa que fez tudo. Ela embalou tudo, transportou os móveis, montou tudo na casa nova e guardou tudo no lugar. Então foi uma mudança muito tranquila. Eu entreguei a chave de uma casa, peguei a chave da outra, estava tudo no lugar. Isso é mudança. Reforma não, né? Para quem já reformou um banheiro, trocou um piso, fez uma cobertura na garagem morando, você sabe que ela vai melhorar. E é isso que dá esperança de você começar e atravessar uma reforma. Mas não podemos, né, ser ingênuos e prometer o paraíso. Eu acredito no paraíso, numa vida mais fácil, depois, a partir de janeiro de 2033. Mas é reforma, pessoal. Então, vai ter barulho, vai ter cheiro de cimento, vai ter pozinho de cal no móvel da vovó. É reforma. É reforma com a gente dentro. Tá? Então, esse período requer muita atenção, muita cooperação, para que ela tenha um mínimo de impacto no dia a dia das empresas, nos escritórios, nas empresas de contabilidade. Bom, desafios e oportunidades. Primeiro, com relação ao fato gerador. Então, eu tenho que monitorar não só a nota fiscal, eu tenho que monitorar o pagamento. Não, mas o split payment vai fazer isso, né? A partir do momento que é o pagamento, eu sei que ocorreu o fato gerador. Mas o split payment vai ser calculado quando for emitido o documento fiscal. Então, a tendência é que fornecimento e pagamento ocorram ao mesmo tempo? Sim, mas já não. Veja, o split payment está previsto para entrar a partir de 2027 e ainda em modo teste. Durante as discussões da reforma tributária, já na Câmara e depois no Senado, foi incluída uma alteração, e você ter o split payment ou pagamento simplificado por um valor estimado, ou seja, especialmente para que as operações de varejo ou de prestação de serviço continuado, eletricidade, água, gás encanado, não sofram um impacto com isso, né? Por exemplo, água encanada, você abriu a torneira, ela está a todo momento, a eletricidade está a todo momento chegando aqui para nós. Então, quando que houve o fornecimento? O fornecimento é contínuo. E no caso da energia elétrica ainda tem uma particularidade, que a produção da energia, ela ocorre exatamente no mesmo instante do seu consumo, da sua transmissão. Então, é quase como se a energia elétrica fosse um serviço, porque a produção e consumo, elas estão ocorrendo exatamente ao mesmo tempo. Aqui, no estúdio do CRC Paraná, provavelmente a gente está recebendo uma energia e produzindo esse conteúdo com a energia gerada em Itaipu exatamente nesse instante. Então, por causa desses fornecimentos continuados, existe um tratamento especial diferenciado no sentido do momento do fato gerador para essas atividades. As demais atividades, ou seja, a grande maioria, vai ter que acompanhar seu fornecimento ou pagamento, especialmente no durante, ou seja, antes da implementação do split payment em sua totalidade, ou seja, compreendendo todos ou quase todas as transações da economia. Então, ele traz um desafio, mas traz também uma oportunidade para a empresa rever a gestão do seu fluxo de caixa e procurar otimizá-lo, aproveitando a transição da reforma tributária. Impactos da reforma tributária e do processo de transição.
impacto sobre as margens das empresas e sobre o retorno do investimento. Se há um impacto sobre a margem, sobre a lucratividade, sobre a margem bruta, há um impacto sobre o retorno, positivo ou negativo impacto. Nós teremos que ver caso a caso. Ou seja, qual vai ser a alíquota efetiva do negócio de um cliente específico, de uma empresa específica, independente da alíquota efetiva do IVA, que é a soma das alíquotas da contribuição, da CBS, e do imposto, do IBS. Impactos sobre a apuração de impostos, né, sobre a forma, né, que nós fazemos a apuração, não em termos só de legislação e de cálculos, mas da rotina, dos procedimentos, por exemplo, no escritório de contabilidade, dos processos de trabalho de uma empresa. Impactos na emissão de documentos fiscais, conforme nós conhecemos hoje. Decorrente dessas alterações de impactos na apuração, impactos na emissão de documentos, nós temos aí um impacto, uma alteração na forma que fazemos a escrituração fiscal. Da soma desses três, ou seja, da apuração do imposto, da emissão dos documentos, da escrituração, com o cumprimento das obrigações acessórias. Então, nós teremos aí alterações na forma como cumprimos com as obrigações de prestação de informação às administrações tributárias, no caso, ao Comitê Gestor do IBS e à Receita Federal. Impactos. Nós precisamos, então, de estratégias para esse período de transição, né? Para esse período que vai até 2032. E quanto mais longe de 2032, ou seja, quanto mais perto do momento presente, mais urgente e mais importante cada um desses passos para o início, né? Para essas estratégias de transição da tributação do consumo, do ICMS, do ISS, do IPI, PIS e COFINS, para o IBS e a CBS, e também o imposto seletivo. O que é tributo? Tributo é base de cálculo vezes alíquota. Nós temos hoje 5 tributos diferentes, com centenas de formas de definição de base de cálculo e milhares de alíquotas. Então, é quase como se nós tivéssemos um tributo para cada empresa. Se nós fizermos uma combinação dessas quantidades, nós teremos aí 500 mil, 1 milhão de possibilidades, né, de tributos incidentes sobre o consumo. Quando, na verdade, pela simplicidade, é importante que a gente tenha o quê? Uma base de cálculo única, alíquota idealmente única, ou um mínimo de exceções. Para quê? Para que o tributo seja simples, para que o tributo cumpra aquele princípio constitucional da simplicidade. Com o IVA dual, o Imposto sobre o Valor Agregado dual, o IBS e a CBS, a base de cálculo ela é clara, ela é única, ou seja, para uma determinada situação, a base de cálculo é a mesma, seja para o IBS, seja para a CBS. Há alguns ajustes, algumas diferenças de base de cálculo, sim, para tributações específicas, mas como regra geral, né, a base de cálculo é clara, ele é única. E a alíquota? Nós temos uma alíquota de referência ou alíquotas específicas. Por exemplo, para 18 profissões, teremos uma redução de 30% na alíquota de referência. Então, se a alíquota de referência for 25% de IVA, essas 18 profissões vão recolher o IVA na sua prestação de serviço com uma redução de 30% na alíquota. Se essa alíquota de 25% aumentar para 30%, a redução continua proporcional. Então, a regra ela é mais simples. Bom, se de 25% eu reduzir a 7,5%, se a alíquota subir para 30%, por exemplo, não estamos dizendo que vai ser 25%, nem estamos dizendo que vai ser 30%, mas se ela subir para 30%, a dedução é de 9%. Se a alíquota abaixar para 20%, a alíquota de referência, ou seja, que é referência para toda a economia, para todos os contribuintes, uma redução de 30% vai reduzir essa alíquota em 6%. Impactos na carga tributária. A emenda constitucional e o acordo político construído, né, entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, por meio do Parlamento, do Congresso Nacional, ajustou-se o seguinte: a carga tributária. A carga tributária, ou seja, a arrecadação que hoje temos de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS somados, ela não pode ser maior e nem menor do que a nova arrecadação, com IBS e CBS mais o imposto seletivo. Daí,
temos a ideia da alíquota de referência, que nós vamos dizer como foi, e como será calculada e como será ajustada ao longo do tempo. Então, a carga tributária, nós temos aí uma igualdade, né? Em matemática, nós diríamos uma identidade. A soma de 5 tributos atuais tem que ser igual à soma ao total arrecadado com os 3 tributos que substituem esses 5. O IBS e CBS, como um IVA, e o imposto seletivo. Como isso é calculado? O imposto sobre o valor agregado, ele incide sobre a base de consumo do PIB. Né? Assim como temos a contabilidade das empresas, nós temos também a contabilidade nacional. Né? Aprendemos isso no curso de Ciências Contábeis. A base de consumo do PIB, o tamanho do consumo do PIB no Brasil, ele é de aproximadamente 6 trilhões. 6 trilhões de reais. Então, essa arrecadação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e IPI, hoje ela incide sobre esses 6 trilhões de reais e resulta numa arrecadação de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, a alíquota de referência do IVA, ela faz essa conta de trás para frente. Olha, qual alíquota nós teremos que ter para IBS e CBS para arrecadar 1 trilhão e 300 bilhões de reais? São valores muito próximos, em ordem de grandeza, é isso mesmo. Então, base de consumo 6 trilhões, arrecadação 1 trilhão e 300 bilhões. Então, uma alíquota geral do IVA, para que ela arrecade 1 trilhão e 300 bilhões, ela vai ter que ser em torno de 22%. Por quê? Porque nós temos que dividir 1 trilhão e 300 por 6 trilhões. Então, você tem uma alíquota geral de 22%. Isso está nas notas técnicas produzidas pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria Especial da Reforma Tributária. Né? Então, qual que é a alíquota geral, a alíquota média? 22%. Por que nós temos, então, uma alíquota de referência que tem sido apontada, que ficará em torno de 28%? Vocês se lembram que durante as discussões da reforma tributária, né, em meados do ano passado, 2023, falava-se de uma alíquota de 26,5%. Mas à medida em que se coloca mais exceções, a alíquota de referência ela tem que subir. Por quê? Porque em torno de 60% da base do consumo, ou seja, daqueles 6 trilhões, 3 trilhões e meio, 3 trilhões e 700 bilhões vão pagar 28%. Porque o restante, os outros ali em torno de 40%, vão pagar menos. Vão ter que pagar em média 14%. Alguns vão pagar zero, recolher zero, como a cesta básica. Uns terão redução de 40%, de 60%, de 30%. Então, nós temos aí uma alíquota geral, né? É um conceito aqui econômico, não é jurídico nem contábil. Mas então, a alíquota de referência ela está sendo apontada, né, de acordo com os estudos, em torno de 28%, por causa dos regimes excepcionais. Da onde que tiramos esse 22%, a arrecadação de 1 trilhão e 300 bilhões e uma projeção de uma alíquota de referência hoje em torno de 28%? Da contabilidade nacional. Então veja que a reforma tributária ela começa pela contabilidade nacional e termina com a contabilidade das empresas. Daí a importância da cooperação, da participação do profissional contábil em todo esse processo. As contas nacionais, elas foram detalhadas, elas foram pulverizadas imagine uma planilha em milhões de células. Como que a gente conseguiu fazer isso, detalhar? Olha, setor automobilístico, agropecuário, porque nós somos o top 3 no mundo, o Brasil é o top 3 no mundo em documentos fiscais eletrônicos. Então, o que é o PIB? A rigor, é a soma. O que é o valor agregado na economia? O que é o PIB? A riqueza gerada no período? É a soma. Uma das formas seria somarmos todas as notas fiscais, todos os documentos fiscais e contratos celebrados nesse período. Então, como nós temos uma boa parte do consumo detalhado em documentos fiscais eletrônicos, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, com a participação, uma cooperação muito forte do CONCEFAZ, o Comitê do Secretário de Fazenda dos Estados. Então, esse trabalho a várias mãos, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o IBGE, com o IPEA, com participação também de consultorias e apoio internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento e metodologia do Fundo Monetário Nacional. Então, veja, com toda essa soma de mãos, de conhecimentos e de informações, produziu-se um detalhamento de milhões de células, né, de milhões de linhas e colunas ali, para que a gente saiba exatamente
em cada setor econômico, em cada atividade, em cada produto, em cada serviço, quanto que tem de valor agregado e consiga calcular o impacto, projetar, né, fazer uma simulação de impacto, de choque, em cima dessa planilha, dessa matriz. Então, é a partir daí que se consegue calcular a alíquota de referência, né? Parametriza, configura a planilha, dizendo, olha, a carne tinha redução de 60%, agora é redução de 100%, ou seja, alíquota zero. O que acontece com a alíquota geral, com a alíquota de referência? Então, é assim que se calcula e que se continuará calculando a alíquota de referência. Por quê? Pelos projetos de lei complementar, conforme a emenda constitucional, se a arrecadação começar a passar em valores, né, de hoje, esse 1 trilhão e 300 bilhões de reais, você tem que reduzir a alíquota. Há um compromisso de não aumentar a carga tributária. Por outro lado, se a arrecadação, por motivos quaisquer ou por uma combinação de motivos, não alcançar esse 1 trilhão e 300 bilhões de reais, com IBS, CBS mais o seletivo, a alíquota de referência terá que subir para fazer esse ajuste. Qual seria a alíquota de referência do IVA na nossa economia se só tivéssemos 2 agentes econômicos, né? 1 para 1. Então temos aqui uma consumidora e uma loja. Um único produto, 22%. Mas por que não é 22%? Então por que é 28%? O nosso IVA pode ser o maior do mundo ou não? Veja conosco na próxima aula que nós vamos explicar isso para você.